Tadeu Marcato. Quem é Tadeu Marcato? Salve, salve, Vitor. Tadeu Marcato. Acho que eu assisti um episódio do Dionísio e ele questiona já a pergunta, né? Difícil essa definição, né? Quem é? Acho que não concluí ainda, mas minha caminhada passa pela filosofia, sou professor de filosofia da rede pública estadual em Araraquara. Trabalho com a psicanálise e sou poeta. E o que é a infância? O que é a infância? É um terreno para a posteridade, né? A infância é um terreno que acompanha até a morte. A infância é. Você é um educador? Como é ser um educador? Eu não sei se eu lembro de uma matéria na pós-graduação que era justamente um questionamento sobre como conciliar o educador e o filósofo dentro de uma instituição. Várias discussões sobre isso, né? Justamente porque o filósofo, em tese, vai ter problema em ser educador no sentido de regras, de limites, né? Me parece que isso vai um pouco na contramão de uma ideia filosófica, né? Numa ideia de liberdade, numa ideia de autonomia. Então eu lembro que a gente leu uns artigos e escrevemos uns textos sobre essa questão, como conciliar esses dois, né? Eu acho que eu me sinto às vezes eu me sinto um isqueiro, um acendedor de pavio, né? Tenho a sensação de que o que se precisa é isso, muito mais do que qualquer outra coisa. Despertar algo no ser ali, né? No sujeito que está ali, nesse jovem, né? Porque depois acho que é com ele, me parece. Então acho que tem um limite também nesse educar, eu acho. E você está nessa transição dos seres humanos da adolescência, ali, da infância, adolescência, para ser adulto. O que é ser adulto? Paga a conta. Ser adulto nesse momento, né? A gente é uma engrenagem dentro dessa máquina, né? Que funciona moendo a gente mesmo, né? Que se alimenta disso, né? Mas quero acreditar que é possível ser adulto buscando essa criança, inclusive, né? Trazendo ela junto, né? Nietzscheanamente, assim, né? Trazer a espontaneidade da criança. Acho que essa é uma busca, né? Eu acho que essa é a busca com a poesia, inclusive, né? Acho que a poesia tem essa possibilidade de autenticidade, de uma voz, né? Como meio até, né? A poesia como meio de falar algo, ou de tentar achar algo, ou de, sei lá. Acho que é por aí. Uma vez a gente conversou sobre os mitos e os vícios, né? Como forma de transmutação, né? Metamorfose, né? O que é a metamorfose? Legal, né? Metamorfose acho que a gente consegue achar na biologia, né? O processo da lagarta ali e tal, né? Vira borboleta, né? Se eu não me engano são dois animais, né? Um animal que se transforma em outro, né? Eu gosto da ideia do Nietzsche também, nessa ideia da metamorfose, né? O Nietzsche vai tratar das 3 metamorfoses do espírito. Aí ele usa o camelo, o leão, né? Então faz uma reflexão sobre o camelo, um animal forte, né? Mas servil, né? Atravessa um deserto com a mala que não é dele, né? E o Nietzsche vai falar para sair dessa condição de servo, né? De escravo, a gente tem que ir para o leão. Forte, livre, mas ainda ressentido, raivoso. E o terceiro estágio dessa metamorfose, segundo Nietzsche, é a criança. É a espontaneidade da criança. Acho que a criança ela ainda não está totalmente impregnada da moral, da racionalidade, né, do dever, da regra, né? Eu acho que a criança traz essa possibilidade de subversão mesmo, né? Eu acho que essa ideia de transmutação nietzschiana me agrada.
complemento à resposta anterior, né? Eu acho que a ideia é conseguir trazer essa criança que é você, que teve BO, né? Me parece que é impossível também não ter BO. Então, como trazer junto, né? Como aprender com ela, como... Eu lembro de uma... a gente tá falando agora, eu lembro do meu filho uma vez que ele falou algo assim pra mim: você não vai conseguir... você só vai conseguir quando você virar criança, papai. Eu não lembro qual que era a circunstância, mas foi uma fala dele. E aquilo ficou ecoando, né? De fato, faz muito sentido, eu acho. É possível, depois de adulto, virar criança? Eu acho que a gente pensar essa ideia de criança, né? Nietzschiana aí, né? Essa ideia nietzschiana de criança, né? Não voltar a uma infantilidade, né? Mas eu acho que... Posso fazer um pedido? Eu retomar aqui o raciocínio, né? É possível voltar a ser criança? Eu acho que a gente precisa... eu vou defender a psicanálise aqui. Eu acho que a gente precisa olhar para essa criança, entender esse adulto, né? Esse adulto, o que ele se tornou tem a ver com essa criança, né? Passa por entender essa infância, inevitavelmente, me parece. Eu fecho com Freud nessa ideia de que está na infância o rolê. Está na infância o rolê. Precisa ir lá, não tem jeito. Então, acho que é possível você trazer ela junto, né? Talvez não tenha necessidade de voltar a ser criança, não é essa a ideia, né? Mas de como a gente consegue trazer talvez esses valores da criança, né? Vitais, né? Esses valores que, como Pitt disse uma vez num prefácio que ele fez do meu livro, qual momento a gente se desarmou das interrogações e passou a exclamar e afirmar as coisas, né? Em qual momento a gente esqueceu a pergunta e se adaptou, né? Eu acho que essa reflexão, ela também vai para a infância, né? Em qual momento a gente deixou de ser perdeu esses valores que são da criança, de quem está descobrindo o mundo, né? Sei lá, meio pré-socrático, né? Tentando entender como funcionam as coisas, o que são as coisas. Eu acho que isso é muito louco. E eu lamento muito a gente não lembrar, na verdade, desse, sei lá, até os 4 anos, né? A gente lembra muito pouco, né? É um desperdício. Acho que essa memória ajudaria o adulto. Você já aprendeu o que são as coisas? Não. As coisas não têm paz, né? Diz o Arnaldo. As coisas são as coisas, né? As coisas estão nas coisas, geram coisas. Mas acho que eu não sei se é possível muitas definições sobre as coisas, não sei se é necessário também. Acho que venho num processo de desracionalizar as coisas, de tentar outro caminho, né? De dar uma quebrada no Cartésios, né? E acho que a poesia também, mais uma vez, nisso, acho que ela é essencial, assim, nesse lugar entre tudo e nada, nesse mistério, né? Essa coisa que transcende, que é concreto ao mesmo tempo. Mistério, né? O que é a poesia? O que é a poesia? A poesia pode ser um meio, em algum momento. Mas a poesia não é o poema, né? A poesia estão nas coisas, nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias. Eu acho que a poesia, ela é uma parada que pode estar em tudo. Talvez a poesia seja retina, olhar, né? Como se olha, uma forma de olhar as coisas, um filtro poético, que me parece que algumas pessoas desenvolvem muito cedo, outras precisam de um trabalho maior, mas desenvolvem, e outras não conseguem enxergar, né? Vivem uma vida dentro de uma lógica neoliberal cada vez mais, né? E aí não conseguem enxergar mesmo, né? Porque são antagônicos, né? A poesia e o neoliberalismo, né? Qual é a parte mais importante da cidade?
De uma forma geral ou da cidade que eu moro, você fala? De uma forma geral? O que é a cidade para você? É a periferia, as rebarbas, a quebrada. Tem um amigo que fala que a quebrada é o centro. Que, se eu não me engano, vem acho que de Racionais ou de alguém essa ideia. Mas é isso, eu entendo a quebrada como potência. Mas a gente poderia falar as praças também, das cidades. As praças quando habitadas, as praças quando há troca, né? Mas eu sou morador de periferia, trabalho em periferia, vivi minha vida em periferia. E eu acredito naquele modelo, no sentido da troca no muro, empresta sal, devolve açúcar, numa falta ali, naquele momento. A quebrada ela tem um movimento, né? Outro dia eu estava dando um rolê, eu costumo andar muito a pé ou de skate agora, de novo. E é isso, né? Eu passei, tinha uma garagem que ia ter o jogo do São Paulo e do Palmeiras, que o São Paulo foi roubado, de palmeirense, armando o rolê ali. Aí no boteco, a galera que saiu do trampo encostou ali, tomar uma. Aí uma igreja, lembro de um senhor chorando na frente da igreja. E aí e o cheiro da janta, né? O horário, as pessoas estão fazendo janta. Então é um mundo ali, todo íntimo parece, tudo próximo. É essa sensação que eu tenho, que a quebrada é uma coisa só, é uma coisa latina, é uma coisa de África, é uma coisa das quebradas do mundo. E aí, me parece que tem uma semelhança nesse rolê. Para que serve o futebol? Futebol, né? Camus dizia que o futebol é onde você vê todas as emoções humanas no mesmo lugar, né? É muito louco. Uma vez eu levei meus filhos para assistir Ferroviária e... Poxa, não me lembro quem. E eles, crianças, e de repente um senhorzinho, ô juiz, e bah. Ele olhou pra mim, nossa papai, até aquele senhorzinho. E aí expliquei pra ele, né, não, aqui é um ambiente controlado, aqui pode, né. Mas, ou seja, o futebol é a paixão, né, é uma paixão. É simbólico, é um símbolo, e é gostoso também, prazeroso jogar futebol. Você gosta de jogar futebol? Eu gosto. Jogava bem, hoje em dia nem tanto. Eu acho que eu quebrava um galho. Um meio atacante, meia boca. E o que é a paixão? Como você lida com a paixão? Acho que paixão é uma necessidade, né? Inevitável, inerente. Me parece que não é possível viver sem se apaixonar, né? Aí a gente pode discutir, né? A paixão acaba, ela tem tempo. Me parece que sim, também. Talvez por isso que ela é bem especial também, né? Justamente porque ela tem um tempo limitado. Então você vai sentir aquilo por um tempo e vai pro chão. Pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso também. Tudo que é bom é perigoso, né? Tudo que é gostoso é perigoso. Então acho que a paixão é necessária, é inerente ao humano e é motor. É vida, é criação e paranoia. O prazer é uma necessidade? Eu acredito que sim. Fecho com uma ideia de que o prazer é o contrário da dor. Todos buscamos para fugir da dor, muitas vezes, né? É necessário também, né? É uma condição, acho que e a gente está nesse mesmo perigo, né? Digamos, nesse mesmo lugar, né? Que o prazer também pode gerar vício, né? Pode gerar vício. Na verdade, o que gera vício é o que é prazeroso, né? O que é gostoso, né? Num geral, né? Mas também acho que é do humano e é um
sei se um afeto, não sei como eu colocaria, agora eu não consigo, mas é algo que a gente busca necessariamente, é necessário justamente para fazer esse contraponto, porque a vida é dura, a vida dói, o tempo todo, me parece, mais do que dá prazer. Como é ser pai? Nossa, mano, eu vou te falar uma ideia do Gregório, que eu vi ele respondendo para um mano chato lá, de que ser pai eu tenho a sensação de querer ser pai desde muito cedo, assim. E aí isso tem a ver com a minha relação com o meu pai, né? Mas isso é uma história mais longa, né? Mas o amor, o Gregório do Vivier fala esse rolê de que o amor que você sente por um filho é um amor da dádiva. Ele não é meritocrático, ele não é da dívida. Você ama aquele sujeito, no meu caso 2, né? E você não consegue, não é algo explicável, é algo que te atropela, né? E dói, né? Chega a doer, de imaginar que algo possa acontecer, você sofre, né? Mas é a possibilidade que ele também diz isso, né? A possibilidade de você deixar de rodar na sua própria órbita, né? Ali você tem um sujeito que precisa de você, que não é você, é sobre ele, né? Sobre os dois, no meu caso. Então, isso eu acho, essa ideia é muito interessante. Você deixar por um momento todo o rolê que você faz, que a gente faz, né? A maior parte das vezes a gente está em torno da gente mesmo, né? Pensando o que a gente está pensando o que está acontecendo, e sempre a gente está envolvido ali. E de repente com seus filhos, não que você não esteja envolvido, mas é um amor que você destina, que não tem cobrança e que você é o ponto de alguém, não só de você. Como que você lida com o seu egoísmo? Tenho dificuldades com o meu egoísmo. Eu me sinto um sujeito... mas tento lidar com um processo de coletividade, assim. Eu acho que é uma ideia do trauma também, né? Que às vezes a gente está dentro, né? Tentando resolver o trauma dentro da cabeça, né? E talvez a gente resolva fora. No coletivo, em solidariedade, sei lá, com pessoas do mesmo trauma, ou dialogando sobre essas questões, ou quebrando os tabus, né, dos assuntos, podendo falar livremente. Eu acho que são formas de lidar com o egoísmo. Porque a tendência é isso, eu fecho o meu portão e já era, né? Protejo a minha família, estou dentro da minha casa. Então eu acho que uma forma poderia citar até Santo Agostinho, né? O mal não é real, né? É a ausência de bem. O Raul depois traz a ideia de que o ódio não é o real, é a ausência de amor, né? Eu acho que essa ideia é importante. O Mujica fala uma coisa também, se eu não me engano, tipo, suponhamos que a nossa natureza seja egoísta, como muitas vezes defende os liberais, por exemplo, né? Que nós somos individualistas por natureza, suponhamos. Não podemos aprender a ser coletivo, solidário? Isso não é melhor para a gente, quanto espécie? Então acho que a reflexão vai por aí. Uma consciência social de que o problema do outro, muitas vezes, ele vai bater também na sua porta. Não tem... Você não vai escapar do problema que é coletivo. Você, como filósofo, o que você prefere, o diálogo ou o monólogo? O diálogo. Um bom diálogo socrático. Por quê? Porque eu acho que o diálogo constrói. Né? E aí podemos ir para a psicanálise também, né? Falar ajuda você a entender, elaborar, pensar melhor. Tem coisa que não é no pensamento, tem que estar na fala. E o diálogo propõe isso. Eu acho que cada vez que você troca uma ideia, né? Ou mesmo numa análise que você fala, você conta a mesma história várias vezes, mas você coloca novos elementos ali.
E é isso que vai te ajudar a ter outras interpretações, outras possibilidades, outros ângulos de visão. E o diálogo, ele promove a troca. Então você poder escutar, né, e ser ouvido. Mas acho que tem que ter esse cuidado, né? A proposta de escuta, de diálogo, eu acho que é essa. De fato escutar, né? Escuta para entender, escutar para aprofundar mesmo, né? O que a pessoa quer dizer, né? O que ela está querendo comunicar. Porque às vezes nem é tão simples quanto parece, me parece, né? Os ruídos, eles existem muitos, né? Muito mais do que parece, me parece. Então, eu acho que o diálogo. E me diga, uma vez o Abu Janra fez uma pergunta para um entrevistado que era assim, o que fez mais mal para o mundo? A filosofia ou as religiões? Isso aí fica fácil para mim. As religiões. A pessoa na época respondeu filosofia. Ele era religioso? Era uma filósofa. Olha só. Por que as religiões? Eu não sei nem se eu colocaria nessa, que você me deu duas opções, né? Qual fez... Eu vou numa linha de que é muito complexo isso, porque o simbólico é duro de você julgar, eu acho, o que significa. Mas eu vou falar das instituições, né? Eu costumo muito, quando vou dar aula de filosofia e religião, por exemplo, os alunos, a maioria, são religiosos. E eu tomo um cuidado para falar disso. E muitas vezes assim, não é a fé da Dona Maria que está ajoelhada lá. Mas não tem como a gente não falar da instituição. Não tem como a gente não falar do furto histórico. Não tem como a gente não falar dos bilhões de um Edir Macedo. Não tem como a gente não olhar para a religião e desconfiar dela, né? Não da fé das pessoas, mas da instituição. No meu caso, eu desconfio de todas as instituições, não só a religiosa. Acho que as instituições merecem desconfiança. Não no sentido de destruí-las do ponto acabar, não é disso, né? Não é disso que se trata. Mas a gente tem que olhar criticamente para elas, a gente tem que criticá-las, desconfiar do que está sendo colocado, do que está sendo apresentado. Acho que é um caminho, né, de emancipação coletiva, também social, né? A gente aprender como funciona, olhar melhor, criticar de forma mais assertiva. Tá atento, né? Você tem saudade de ser jovem, no sentido assim da adolescência, um jovem ali pelos seus 18 anos? Eu acho que bate umas saudades, mas assim, não sou um sujeito saudoso nem nostálgico, não. Eu gosto do momento que estou vivendo, acho que todos tiveram as suas importâncias, né? Procuro também não alimentar ressentimentos, mas estou bem nesse momento. Acho que estou vivendo um momento interessante que não voltaria agora. Uma vez o Ricardo Pouso me disse que o importante era chegar aos 50 sem mágoas. Você tem mágoas? Tenho mágoas. Como é que você lida com as mágoas? É uma análise, né? Eu olho, cara. Eu acho que as questões, né, as mágoas, os ressentimentos, eu tenho a sensação que eles vão, eles voltam. Tem muita coisa que, por exemplo, tá trabalhado em análise, elaborado, naquele momento. Dura por um tempo, parece. E de repente volta aquela raiva de novo sobre aquela... Agora, e de repente não é nem aquilo, né? Tá se buscando em análise o que é, né? Mas eu sinto raiva, ressentimento, algum rancor. Acredito que não... Acho que é parte. Eu acho que não dá pra... Estamos seguindo? Seguimos. Filha castanha. Acho que é parte do rolê. Obrigado, Ilha. Tchau. Tchau.
É parte do rolê, eu acho. Não tem como a gente... E aí eu acho que é isso. É olhar pra dor, pro rolê e tentar mais uma vez, elaborar de novo. E tem momentos que parece que tá tudo ok, né? Você se sente maduro para lidar com as questões, mas de repente do nada algo te cutuca ali, né? Te traz uma memória, traz uma situação não resolvida ainda, não descoberta até. Então acho que eu me permito ter raiva como algo humano e parte do rolê. Tento não ser cruel. O que é a vida? Eu fechei um poema uma vez que a vida é um gole de água tônica. Ele é um poema que ele vai falando do amargo e do doce e esse fecho horroroso. Mas acho que a vida é um rolê aleatório. A vida é e é um presente ao mesmo tempo, e é um castigo ao mesmo tempo. Essa ambivalência, né? Eu gosto da ideia também do absurdo, do Camus, dessa falta de sentido, né? Que a vida tem. Acho que ela tem essa necessidade de criar esse sentido diariamente, continuamente, né? Levantar e jogar sua pedra lá, né? Eu acho que a vida é um local também de experimentos, né? Experimentar a vida, né? Eu acho que a ideia da finitude, que é uma ideia que me agrada, ela me traz isso também, a ideia de que a vida é única e tem que viver. Tem que viver. A raiva, o rancor, a alegria, a decepção, o vício, tem que viver. Tem que viver o que tem. E o final é sempre a morte, né? Porque todos nós vamos morrer. Você tem medo? Mas eu acho que não. Eu não queria morrer agora, né? Mas acho que pelo menos tento, né, olhar para ela como algo, como os filósofos ensinaram mesmo. É parte da vida, não tem como. Talvez é o grande finale, talvez é o que dá todo o sentido ali. Quando ela se acaba. Então acho que a gente pode celebrá-la também, não é um problema, não é algo a ser evitado, porque não é possível, né? E o debate sobre ela eu acho que também não deve ser evitado, né? A gente tem que falar mais sobre ela, tem que naturalizar a morte, né? Para finalizar, né, com um grande finale, né, um último ato, como é que você deseja sair da vida, morrer, como? Cara, pode ser um ataque cardíaco, pode ser algo repentino. Fecha com Epicuro, então, né? Não tema a morte, porque enquanto você existe, ela não existe para você. E quando ela existir para você, você já não existe mais.